Então, o americano está se antecipando e está mandando muita força para Coreia do Sul e para o Japão e para a Ilha de Guana. Só vê a notícia, ó, Kim Jong-un lançou um foguete. Kim Jong-un atacou o navio da Coreia do Sul. Kim Jong-un, coreano, abre fogo contra os sul-coreanos. A reação do Oriente. Kim Jong-un, presidente da Coreia do Norte, promete novas medidas militares em resposta às ações de Trump na região. O líder norte-coreano Kim Jong-un prometeu adotar novas medidas militares em resposta ao que chamou de provocação dos Estados Unidos. Kim acusou Washington de intensificar exercícios militares conjuntos com aliados na região, o que, segundo ele, ameaça a soberania da Coreia do Norte e fere indiretamente outras nações. Em resposta, afirmou que o país ampliará sua capacidade defensiva com o foco em dissuasão nuclear. Bem, senhores, parece que o garoto foguete voltou a ficar abusado, né? O que acontece é que ali naquela área de influência direta da China, a China tem uma grande influência naquela área, mas também temos ali Tailândia, Indonésia, Japão, Nova Zelândia e Austrália. Alguns desses citados apoiados pelos Estados Unidos da América. Inclusive existe o AUSCA, né, que faz parte de um pequeno conglomerado de defesa que inclui a Austrália, o Japão, entre outros. Então parece que há uma nova movimentação onde tinha, né, a China possuía um domínio muito grande e agora com a interferência desses países apoiados pelos Estados Unidos, vem a incomodar agora a Coreia do Norte. Claro, a Coreia do Norte, que tem uma grande fronteira com a China. Então, isso mostra que já está incomodando o outro lado que tinha um certo domínio da área. Vou agora perguntar ao meu amigo Carcará o que ele acha desse cenário novo, onde você vê nitidamente o posicionamento dos Estados Unidos em levar a cultura, né, do Ocidente através de alguns países que eu acabei de citar naquela área, que fazem isso, né, se tornar real, se tornar fato. Então, Carcará, por favor, mostre pra gente a sua opinião e a sua reflexão nessa matéria. O governo americano ele está acumulando força no Pacífico e na Coreia do Sul, né? Não por causa do líder norte-coreano, mas por causa da China, que a China está, eles estão interceptando informações aí, recebendo, que a China quer fazer a retomada da ilha de Taiwan, né? Inclusive com apoio russo. Então o americano está se antecipando e está mandando muita força para a Coreia do Sul e para o Japão e para a ilha de Guana, no Pacífico. Então, isso aí, essas falas do Kim, cara, isso é normal. Com o Trump ele não vai conseguir muita coisa, não, mas com o Biden para trás, o Obama, até com o Bush, ele conseguia muita coisa. Depois que ele queria alguma coisa, ele começava a dizer que ia atacar para lá, atacar para cá, fazia foguete, lançava foguete para lá, o nego liberava dinheiro, liberava isso, liberava aquilo, tirava uma sanção, tirava outra coisa. Ele sempre fez esse tipo de chantagem. Cara, essa fala dele aí é muito comum dele fazer. Quando ele vai fazer alguma coisa, realmente ele não fala nada, só vê a notícia. Ó, Kim Jong-un lançou um foguete. Kim Jong-un atacou o navio da Coreia do Sul. Kim Jong-un, coreano, abre fogo contra os sul-coreanos. Pô, eles trocaram tiro já várias vezes no meio do mar, sempre os norte-coreanos abrindo fogo em navios sul-coreanos, sem avisar. Quando ele avisa, geralmente não acontece nada. Ele faz a pressão, faz uma pressão danada, aí tenta barganhar alguma coisa, ou da Coreia do Sul, ou do Ocidente. É sempre assim, cara, essas ameaças dele aí. Mas pode confiar, né, cara? Quem tem arma nuclear, cara, e tem um presidente inconsequente, isso é um perigo. Toda hora, uma hora essa pode acontecer, né? Quando eles fizeram os ataques em cima do navio sul-coreano, o nego achou que não ia ter nada. Eles me abriram fogo em cima de uma fragata sul-coreana, matou os sul-coreanos, a quinta vez que eles fazem isso. De vez em quando eles abrem fogo de artilharia dentro da
do paralelo 33, se eu não me engano, que é o paralelo que eles fazem separação das duas Coreias ali, que é a terra de quem chama terra de ninguém, né? Eles fazem isso direto. Então, Kim Jong-un, cara, ele ameaçar a coisa mais normal do mundo. Ele ameaçar os americanos, ameaçar o Japão, ameaçar a Coreia do Sul, ameaçar o vizinho. Então, isso aí não tem novidade não, viu, Júlio? Isso aí. Agora, essa posição do americano ir lá e aumentar o contingente militar, aumentar as armas, trocar o armamento velho, jogar novo, dar apoio direto a Taiwan, aumentar a quantidade de bombardeio na ilha de San Diego, de Diego Garcia, lá em Guam, no Havaí, em tudo que é lugar, aí sim é sério esse tipo de movimento americano. E colocar os submarinos nucleares todos para ficarem em prontidão. Tá? Isso aí, muito tempo não aconteceu isso aí no governo americano. Isso aí realmente está sério. Essa situação da Europa não está fácil, não só por causa dos russos com os ucranianos, mas devido ao movimento dos muçulmanos radicais, sabe? Quando eu sempre falo isso aqui, quando eu falo muçulmano, eu falo os militantes extremistas, tá, senhores? Não é o muçulmano que mora no Brasil ou aquele cara pacífico, não. Estou falando dos extremistas. A Europa tá um pandemônio, cara. Entendeu? Um movimento errado ali, a pancadaria começa para tudo que é lado. Inclusive, o presidente da Iugoslávia nunca se manifesta, mas ele falou que está muito próximo de ter um grande conflito na Europa, o presidente da Iugoslávia, né? Ele sabe porque eles sofreram muito com o bombardeio da OTAN. Então, não tem nada de notícia boa para aquele lado, tá? E essa fala do Kim Jong-un aí, cara, é só mais uma de muitas que ele faz direto ameaça. Ameaçar, ele não tem medo de ameaçar e nem de fazer disparo, nem de testar arma nuclear, nem porra nenhuma. Ele tá cagando. Perfeito, Carcará. Como o Carcará mesmo exemplificou, né? É a tal da guerra da narrativa. Porém, nós estamos falando da Coreia do Norte de Kim Jong-un, uma narrativa que por trás possui o alicerce da dissuasão nuclear, com armas nucleares incríveis, né? Isso não pode se negar. O país passa fome, ele é um ditador, né? Grande parte da população não sabe o que é liberdade, enfim, um país dentro de uma masmorra, porém com um poder nuclear respeitável em todo o planeta. Isso aí não tenha dúvida. Eu vou perguntar agora ao Miqueias para ver se dá tempo da gente chegar na nossa última notícia. Miqueias, Kim Jong-un não está gostando muito do que está acontecendo, o apoio ao Japão, exercícios militares com a Austrália, Nova Zelândia, enfim. O que você acha disso tudo, Miqueias? Kim Jong-un é um comediante, na minha opinião. Um comediante com uma arma nuclear na mão, deixamos isso bem claro. É um perigo, mas ao mesmo tempo é um cara que fala uma coisa e faz outra. Na verdade, ele prega para os seus aliados e para o seu público interno, a sua população que não tem acesso à internet, que não conhece nada e precisa acreditar em alguma coisa que vem do seu líder supremo. Por que eu digo isso? Há cerca de uma semana atrás, o Kim Jong-un estava falando que queria se encontrar novamente com o Donald Trump. Disse ele que ainda tinha boas lembranças de Trump, ou seja, foi o melhor presidente que os Estados Unidos já teve. E agora, uma semana depois, ele está se preparando para uma guerra em larga escala, está se preparando porque os Estados Unidos pretendem invadir a Coreia do Norte, que há uma grande ameaça contra aquele país. Balela. O que o Kim precisa é se manter no poder. Para se manter no poder, ele isola a sua população da realidade do mundo. Tanto que os próprios espiões que são utilizados pela Coreia do Norte, ou até os hackers, o programa Mais Hackers, né, que eu comparei, que é o Mais Médicos, como a gente já falou anteriormente aqui no Fala Glauber, os espiões e hackers que trabalham a serviço da Coreia do Norte, quando saem de lá para poder prestar o serviço ao regime norte-coreano, falam assim: meu Deus, o que eu estava fazendo naquele país? Vou desertar, vou fugir. Só não fogem se tiverem família, que vai ficar refém do governo norte-coreano. Mas qualquer um que saia e descobre como é o mundo de verdade, não volta para a Coreia do Norte. Não acredita em todas as falácias, em todos os absurdos que a Coreia do Norte narra. De fato, tem havido sim uma reorganização de forças por parte dos Estados Unidos no mar asiático, no mar da China, principalmente no que diz respeito às relações com Taiwan e também com o Japão e Coreia do Sul. Por quê? Essa semana, navios japoneses foram até os Estados Unidos e foram equipados, de fato, com mísseis Tomahawk.
e voltaram para a região do Mar da China. Isso causou um desconforto na Coreia do Norte e na China, mas não indica necessariamente uma agressão inicial dos Estados Unidos ou que haja essa intenção dos Estados Unidos tentar invadir a Coreia do Norte, até porque não há muito a ganhar para os Estados Unidos hoje invadindo a Coreia do Norte. A única vantagem que os Estados Unidos têm em destituir o regime do Kim Jong-un é enfraquecer um pouco o poderio bélico da China, uma vez que a verdade é que as armas da Coreia do Norte estão a serviço do governo chinês, que é o principal financiador daquele país, que sofre sanções de quase todos os países do mundo. A Coreia do Norte é um dos países mais fechados no mundo, diplomaticamente, economicamente. Então a China é a grande guardiã da Coreia do Norte e também a que mais se beneficia daquilo que é oferecido por aquele país. Então não existe nenhuma intenção inicial dos Estados Unidos de partir de fato para dentro da Coreia do Norte, de causar um problema, um transtorno com a Coreia do Norte. Se os Estados Unidos for comprar uma briga naquela região, é muito mais interessante para eles buscar uma briga para tomar a ilha de Taiwan do que necessariamente invadir a Coreia do Norte. Então, o Kim Jong-un ele fica nessa retórica. De um lado, ele fala que sente saudade do presidente Donald Trump, que trocou muitas cartas com ele, que era um cara muito legal e estava marcando um novo encontro. Por outro lado, para o seu público interno, para a população chinesa e para os seus aliados como a Rússia e o Irã, ele vai sempre criar essa narrativa de que está se preparando para um grande confronto, uma grande guerra, que de fato não parece estar chegando naquela região tão cedo. Boa, Miqueias. Mais uma vez a gente vê como funciona esse vai e vem, essa dança, esse jogo de xadrez 8D que é chamado geopolítica. E agora com essa expressão aí de Kim Jong-un, presidente da Coreia do Norte, lembrando que os Estados Unidos da América foi um grande personagem na divisão das Coreias, onde a China apoiava a Coreia do Norte e os Estados Unidos apoiavam a Coreia do Sul no passado não muito distante, a qual ocasionou uma das maiores guerras no local. Então, esse jogo de quem tem mais influência naquela área e no maior número de países, né? Isso inclui comércio, influência militar, tráfico de mensagens, enfim, recursos minerais, o mar, né, que ali naquele local. Então tudo é riqueza, tudo é estratégico para essa dança da geopolítica. Já que estamos chegando no final, peço o seu like, vamos chegar a 1.500 likes, hein, pessoal? Porra, eu tenho um grande apreço, né, pelo esse pessoal do chat que estão fazendo essa coisa maravilhosa, né, comigo apresentando aqui o Fala Glauber News. Isso aqui funciona como um presente, chegar a 1.500 likes e saber que eu apresentando o Fala Glauber News conseguiu avançar o conteúdo, né, para toda a plataforma do YouTube. Vocês são demais. Sem vocês são o motivo, né, de tudo isso que a gente produz como conteúdo. Então, se o motivo é vocês que estão na berlinda, vocês é que são os presenteados. Vamos para a matéria 6, que é: militares reagem à fala de ministro sobre os salários de generais. Tem sargento rodando de Uber para sobreviver. Declarações do ministro da Defesa, José Múcio, sobre os salários de generais provocam forte reação nas Forças Armadas. Em resposta, militares de diferentes patentes expuseram nas redes sociais a insatisfação com a comparação feita pelo ministro. A polêmica ganhou força após relatos de que soldados, cabos e sargentos estariam buscando trabalhos alternativos, como dirigir carros de aplicativo para complementar a renda. Bem, senhores, é uma notícia contraditória, né? É uma coisa bem peculiar de se falar. Eu sou das Forças Armadas, sou oriundo do Corpo de Fuzileiros Navais, o Carcará também, então a gente sofre na pele isso aí, né? Já vendo que não atinge as expectativas de bom salário, mas a gente está falando do Brasil, né? Não há bom salário em lugar nenhum desse país. Ou melhor,
Não em lugar nenhum. Alguns lugares, com certeza, existem bons salários. Ministros, juízes, principalmente o pessoal da justiça, enfim, existem bons salários para poucos, mas a grande maioria vive reclamando, e com razão, de seus salários. E não foi diferente com esse pronunciamento do ministro da Defesa, que, ao meu ver, é um pronunciamento infeliz. Então, se está ruim para um oficial general, imagina para o restante da tropa, e já que os oficiais generais são os postos, né, mais altos, são o topo da pirâmide das Forças Armadas. Então, se está ruim para eles, está ruim para todo mundo. E saliento também que, se tiver qualquer benesse para um oficial general, que isso se estenda para toda a tropa, do recruta ao comandante das forças. Todos eles merecem respeito e dignidade. Carcará, o que você tem a falar como militar, né, da reserva, um veterano do Corpo de Fuzileiros Navais, sobre esse pronunciamento do ministro da Defesa sobre reclamação de salários dos oficiais do cargo de generalato? Então, por favor, Carcará, a sua opinião. Ô, Júlio, vou comentar algumas coisas aqui do público aqui que fica interagindo, rapidão. Eu vou falar dessa parte do Ministério da Defesa, que é muito fácil falar sobre isso, né? Primeiro aqui é o camarada, o cara aqui se chama Gablésio, e Deus nos abençoe. Ele fala assim: Carcará, o único Kim que presta é a Kim Kardashian. Concordo, realmente as Kardashian são lindas, né? Aí, Jesus vem, toda vez ela está aqui, a pessoa chamada Jesus vem agradecendo a gente aí. E Cris BR, falou que todo mundo aqui é bonito, mas bonito mesmo sou eu. Segundo ela, o Carcará é o mais lindãozão. É o fim do mundo. Vem, Jesus, que a mulher tá me achando bonito. Valeu, pessoal, pela interação aí. Júlio, isso aí, cara, não sou eu falando, as palavras são do ministro da Defesa, né? Sobre salário. Um tempo atrás eu falei que, tecnicamente, o profissional mais o profissional que recebe menos pelo que ele é, pelo que apresenta, pelo conhecimento, pelo que ele faz, chama-se fuzileiro naval. Se pegar um fuzileiro naval agora, manda ele para a Polícia Federal, ensinar o que a Polícia Federal tem que fazer, ele vai se sair igual ou melhor para o policial federal. Porque ele tem todo um tempo de instrução com todas as armas, com todas as coisas, coisa que um soldado do Exército não tem devido ao recrutamento temporário, os quartéis são muito isolados, não é nível de brigada fechada, igual a gente faz, que a gente tem um sistema de treinamento que tem que ser cumprido em 1 ano, em 6 meses, 1 ano, 2 anos, 4 anos, para você dar a prontidão de combate, né? Infelizmente, são quase 90 milhões de pessoas beneficiadas no Brasil por qualquer motivo. As Forças Armadas não são levadas a sério pelos governantes, pelos políticos, porque eles não entendem. Muitas das vezes não é maldade, é porque realmente não entendem, e a maioria das vezes é porque não tem interesse mesmo. Essa que é a realidade. O ministro da Defesa é a 3ª, 4ª vez que ele fala que nós não temos armas, não tem salário digno, não tem armamento, não tem munição, não tem piloto mais voando, não tem mais, os caças estão no chão, não tem combustível, não tem porra nenhuma. Palavra do ministro da Defesa. Então, se alguém for preso, prenda o ministro primeiro, depois prende o Carcará, depois prende o Júlio. Porque é realidade, cara. Isso é o Brasil. É falta de dinheiro? Não. Prioridades. Olha só qual é o Brasil. Para a agricultura, que é o agro em larga escala, o governo liberou 1 bilhão e pouco. Para a Lei Rouanet, liberaram quase 8 bilhões, 10 bilhões. O cara ficar fazendo showzinho, lacração, para mandar o adversário tomar naquele lugar. Tem impeachment? Não tem. O Congresso faz alguma coisa? Não faz. Agora, tu acha que vai fazer com as Forças Armadas? Não vão, pô. Infelizmente, é a realidade. Os comandantes militares tinham que se manifestar como homem, como brasileiro e como chefe de força e com o poder que eles têm na mão, que é a tropa. Não se manifesta. Não se manifesta. Aí colocaram um civil para ficar entre o presidente e os comandantes militares. O civil, o Múcio, nota-se que o conhecimento dele militar é zero. Quando ele vai no Congresso, ele tem dificuldade de se expressar em termos militares. É uma excelente pessoa. Eu admiro o Múcio, sempre falo que é
é um bom camarada, mas o conhecimento militar dele é muito pouco, ele não consegue expressar a necessidade técnica explicando, ele fala na linguagem política. Tá ruim de combustível, é tudo frase simplista, assim, muito, sem muito impacto. Apesar dele querer transmitir que está pegando tudo, mas até a forma dele ser e o modelo de gentileza que ele possui, ele não consegue nem transmitir a gravidade da realidade que está acontecendo. Muitos militares estão indo embora por não acreditar mais nos superiores, não ter mais fé na missão que ele foi confiada, por não ter uma função que ele sinta orgulho de estar na ativa, porque muita gente fala comigo, mas de tudo que é jeito, praça oficial, muita gente pedindo para ir embora, muita gente não quer mais ser oficial general, nem da Marinha, nem do Exército, nem da Força Aérea, vai embora, como Marighella, coronel, vou meter o pé, porque não é só o salário, tá, Júlio? É você olhar assim, eu estou aqui me represento, o meu comandante, ele é um homem de guerra e ele vai defender a minha nação. Então, quando você não sente mais isso, aquele que está acima de você, que são os superiores, acabou. Quem fica só pelo salário e entrou para ser homem de guerra, não vai preencher o vazio. Então, o pessoal vai embora. Aí junta salários defasados, falta de aplicabilidade do emprego político, do poder militar para ajudar a nação, principalmente contra os terroristas, narcoterroristas, traficantes, a desgraceira toda, não é empregado. O presidente abriu a boca, falou que nunca vai fazer um GLO usando as Forças Armadas. Ou seja, ele fala que está do lado do crime quando ele comete uma fala dessa. Se os aviões não estão mais voando e dinheiro existe e não está sendo aplicado, os criminosos, os traficantes, os narcotraficantes começam a atravessar o Brasil de novo usando aviação. A Força Aérea já avisou, os traficantes já vão começar a voar da Bolívia, do Paraguai, da Venezuela, de tudo que é lugar, em direção a Mato Grosso e as fronteiras, porque não tem mais avião para combater. Isso não é função da polícia, pô. Não é função da Polícia Federal. A Polícia Federal faz alguma coisa quando o avião pousa, que ela faz o flagrante. Mas é a Força Aérea que tem esse poder de espaço e controle do espaço aéreo. E, infelizmente, o ministro, a fala dele é verdade, ele já foi no Congresso pedir ajuda, ele falou que foi pedir ajuda. Ele não se dirigiu ao ministro da Fazenda. Ele não se dirigiu. Porque ele sabe que o ministro da Fazenda não vai dar ouvido a ele. É fechamento do Lula, é fechamento do PT, são inimigos mortais das Forças Armadas. A função deles é destruir as Forças Armadas. Estão conseguindo fazer, isso que é a realidade. Eu não sei onde é que isso vai parar. É vergonhoso. 7 de setembro, aquela mixaria de desfile. Porra, você vê as nações se preparando para o combate, aqui o contrário, sendo tudo destruído. Eu não sei até onde vai esse descaso e essa obediência cega, quase doentia dos comandantes militares com os políticos, porque é função de Estado. O político está lá para fazer o certo, não é porque ele é presidente, governador, o caralho, que o cara tem que ficar lá o dia todo e disse, senhor. Isso não é ser militar, isso é ser covarde e subserviente, pô. A função de Estado, que você chega a general, é para você exercer a função de general e comandante de força. E se estiver pegando, tem que ir lá e falar, tá pegando, pô, tu é presidente, mas tu não está fazendo o que marca ser feito para que a nação siga seu rumo. Então, os comandos militares têm que se reunir, principalmente o da Marinha, que é o mais antigo. Apesar do Exército ter o maior contingente, a força mais antiga é a Marinha, ela tem que bater o pé junto com o comando da Força Aérea e chamar o ministro da Defesa, vamos lá falar que tá pegando essa porra. Como é que o governo libera 8 bilhões, 10 bilhões para Lei Rouanet, para ficar um bando de maconheiro falando merda, cantando merda, gritando não anistia, não anistia, e as Forças Armadas que faz a segurança do perímetro da nação e do mar territorial, do espaço aéreo, não recebe, pô. Em nome da hierarquia e disciplina, isso é hierarquia e disciplina ou isso é medo? Está chegando uma situação que até para a tropa reunir já está ficando desconfortável o cara ficar em pé olhando para uma tipo assim, caraca, esses caras não tem sangue de tiguna, tubi, de Amazônia, de Nordeste, de Brasil, não, porra. Aí fica a nação esperando o Trump resolver um problema que muitas das vezes o nosso poder militar poderia resolver só ele se impor. Eu já falei 1000 vezes, as Forças Armadas se impor, não é dar golpe de Estado, não. Vilar Boas fez isso, o comandante Vilar Boas, sem dar golpe de Estado nem nada. Ele falou, cumpra-se a Constituição
E eu não aceito aqui estado de sítio, nem outro tipo de intervenção. A Dilma tentou fazer isso, ele não tenta fazer isso, que eu vou enquadrar a senhora. Pois é, camarada. Segue o barco, tem sargento vendendo espetinho, sendo Uber, vendendo água mineral no meio da rua, tem cara vendendo roupa, outro faz qualquer coisa. E o decreto militar, o nosso regulamento, não permite militar exercer outra função. Então ele fica mentindo, botando a esposa, ele bota uma fábrica, um comércio, tem que usar outra pessoa, porque não pode estar no nome dele. Tem que ir para o expediente todo dia, embora não tenha porra nenhuma, tem que ir para segunda a sexta, tá lá, ó. O Estado de Israel, já falei uma vez, o Estado de Israel só vive em guerra. Lá, o cara passa 15 dias a bordo, treina, vai para casa, descansa, depois vem para render quem fica, ou seja, você passa 15 dias full, fora do quartel. Só vai para bordo para treinar ou para ir para o combate. Você estar lá todo dia para fazer a mesma coisa, gastando energia, comida, para estar lá fazendo o quê de novo? Nada. Vai ter adestramento, vai ter uma missão nova, um novo modelo de combate, a nova doutrina que vai ser. Não, então vai ficar fazendo o que lá? A polícia trabalha um dia, fica 2 em casa, 3 em casa. Hoje todo quer ser policial. Hoje, se eu tivesse 18 anos, não seria integrante da Força Armada. Eu ia para a PRF, para a PF, Polícia Militar, seria a caveira da polícia, estou mandando a real. Com esse modelo que está aí, com essa liderança, eu não seria integrante das Forças Armadas, cara. Carcará, muito boa observação. E sobre a evasão dos militares, né, das Forças Armadas, é natural isso. Quando tudo vai mal, a evasão aumenta. E eu tenho uma coisa para dizer. O fogo, ele é o elemento transformador. E quando consegue apagar a chama de um soldado, aí você está na mais completa escuridão. E parece que é isso que eles estão tentando fazer. Miqueias, antes, né, fui apertado aqui por produtora Mano Walter, todo mundo me deu um aperto, não podemos deixar de falar de estratégia concursos. No Estratégia Concursos, o curso que mais aprova, né, para vários concursos aí. Então você vem aqui, ó, nesse QR Code, material de graça, muita coisa boa. Faça da sua vida um planejamento com estratégia, não só estratégia no sentido da palavra, e sim no Estratégia Concursos, né? Você vai fazer um curso maravilhoso, onde você vai conseguir ter todo o embasamento para passar no concurso que você quiser e ter aí o seu futuro traçado dentro de um planejamento, dentro de uma estratégia com Estratégia Concursos. Beleza? Então, vamos chamar agora o Miqueias para ele encerrar, né, a última matéria. Miqueias, por favor. Ô, Júlio, então, militar só é sentido e valorizado em lugares de guerra, em situações onde eles realmente são aplicados. Como no Brasil, os nossos militares não são utilizados aqui, nós somos valorizados no Congo, onde, nesse exato momento, tropas brasileiras, comandadas por um general brasileiro, estão a serviço da ONU, pacificando aquela região. O Brasil também pacificou o Haiti. O Haiti voltou a estar um caos depois da retirada das tropas brasileiras de lá. Nós temos também comandantes brasileiros comandando uma missão internacional para combater os piratas huitis em águas internacionais. O Brasil, as Forças Armadas brasileiras são reconhecidas em diversos lugares do mundo, menos no Brasil. E aí, um general receber R$24 mil por mês, para algumas pessoas parece muito, mas não é pouco. Para pensar no nível de responsabilidade, no nível de no risco que as decisões e atitudes deles podem causar, tanto politicamente, como realmente um general é capaz de dar um golpe de Estado, como um general é capaz de iniciar uma guerra de secessão para criar a separação de um Estado. Um general também é capaz de causar vários outros transtornos pela quantidade de tropas que ele tem na mão. Um general que tome uma decisão errada pode iniciar uma guerra com outro país porque comandou seus militares a fazerem uma atividade na fronteira de maneira equivocada. Então esse cara ele precisa realmente de uma remuneração excelente. Ele precisa ser muito bem remunerado, dada a sua responsabilidade. Quanto maior a responsabilidade de uma pessoa, seja no serviço público, seja na iniciativa privada, maior deve ser o seu salário. Obviamente, também deve ser cobrado igualmente a sua responsabilidade ao seu salário. Agora, o que não pode acontecer é essa disparidade,
onde quem está no topo ganha salários absurdos e quem está na base ganha salários de fome. Existem militares, principalmente em início de carreira, que ganham um salário mínimo ou um pouquinho mais só do que isso. E as pessoas vão falar, mas ele é um alistado, ele vai ficar só 3 anos, é temporário, beleza, mas nesse momento de temporário, ele podia estar estudando, estar fazendo faculdade, estar tentando construir uma carreira e não consegue. E justamente por isso não é baixo o número de ex-militares que serviram ali 5, 6, 7, até 8 anos, que é o limite que esses militares alistados, os conscritos, permanecem nas Forças Armadas, acabam sendo cooptados pelo tráfico de drogas. Porque justamente no momento em que esse jovem poderia estar se preparando profissionalmente, adquirindo experiência no mercado de trabalho, esse jovem está servindo ao seu país e a única coisa que ele sabe fazer é puxar um gatilho, é estourar a cabeça. E aí onde que isso vai ser aproveitado? Isso vai ser aproveitado exclusivamente nas comunidades pelo tráfico de drogas. Então, infelizmente, não existe uma política de valorização salarial, nem uma política que prepare o militar para depois que ele sair das Forças Armadas, ele possa voltar à vida civil com maior facilidade. O Exército Brasileiro é saudado como salvador, sabe onde? Na Itália. As crianças italianas cantam em homenagem aos pracinhas brasileiros que lutaram contra os nazifascistas na Itália. No Brasil, ninguém conhece a história, ninguém reconhece isso. E justamente, como José Múcio já disse, militar não dá voto, investir em Forças Armadas não dá voto, a não ser que você esteja em guerra, a não ser que você declare um inimigo externo. A exemplo do que o Nicolás Maduro está fazendo, que convoca a sua população a servir, e a população está servindo. Na França, a mesmíssima coisa. O número de militares, de pessoas que estão se voluntariando para serem reservistas na França é enorme, justamente porque há ameaça russa. Mas hoje o Brasil não está se sentindo ameaçado por ninguém externamente. Nossa ameaça, na verdade, está dentro do nosso território. A gente repercutiu aqui há poucos dias uma vilazinha lá em Macatuba, se eu não me engano, no Ceará, com 30 famílias, e agora eu descobri a vila de Uiraponga, com 300 famílias que foram expulsas pelo tráfico de drogas. Nós deveríamos estar combatendo esse inimigo, mas não estamos. Aí as pessoas falam, mas o militar não faz nada. Não, o militar no Brasil não é chamado a fazer nada. Aqui no Brasil, nós botamos os nossos militares para ficar quietinho no quartel, não damos protagonismo a eles. Mas como eu falei, no Congo é o militar brasileiro que está resolvendo o problema. No Haiti foi o militar brasileiro que resolveu o problema. Os piratas roitis, numa missão internacional, é o brasileiro que está resolvendo o problema. Mas ninguém está se importando. E aí nós temos uma debandada absurda de oficiais das Forças Armadas, principalmente de pilotos que estão abandonando a Força Aérea para trabalhar na aviação civil, justamente porque a carreira é ruim, a carreira não está valorizada. E hoje, principalmente, quando nós olhamos para os concursos policiais, as polícias militares, as polícias civis e até algumas guardas municipais pagam muito mais do que as Forças Armadas. Nós temos guardas municipais recebendo 9, 10 mil reais e eu sou a favor, valorizem todos os profissionais de segurança pública. Mas aí não dá para você entender um sargento das Forças Armadas recebendo às vezes 6 mil. E é um cara que vai ter a obrigação de sacrificar a própria vida no momento em que a guerra estourar. E detalhe, guarda municipal tem adicional noturno, tem hora extra. Militar não tem hora extra. Militar não tem adicional noturno. Militar não tem direito a nada. Não tem direito nem mesmo a folga. Porque a folga é uma concessão do militar. Procurem saber do Estatuto Militar. Quando houve a ocupação na Maré, não era igual à polícia. A polícia militar vai lá, faz a operação e volta. A polícia militar, quando tem uma OPP, vai lá, o policial fica 24 horas dentro da base e retorna para sua casa após a rendição. Os militares das Forças Armadas, quando vão para missões, até mesmo como essa na Maré, em território nacional, eles ficam acampados uma semana, 15 dias dentro de uma favela, 15 dias dentro de um território hostil. E não tem adicional noturno, não tem insalubridade, não tem periculosidade. E aí você obriga o militar ao quê? A fazer outro concurso, a procurar uma outra porta, porque realmente está difícil. Precisamos valorizar. E o José Múcio, aparentemente, é o político mais interessante assim do governo Lula, que está realmente preocupado com a sua pasta. Ele está falando, olha, a pasta que eu dirijo, que é a pasta dos militares, não tem dinheiro para manter a guerra, não tem direito nem para convencer os seus servidores, os seus funcionários públicos a permanecerem ali. E ele está fazendo um apelo, ele está desesperado, ele está quase chorando junto ao Congresso para conseguir essa liberação. Houve uma
um posicionamento do governo Lula para tentar melhorar a situação, que é o quê? Pediu 30 milhões fora do orçamento. Ou seja, não é prioridade. Se me derem um dinheiro extra para eu gastar a mais, aí eu boto isso no orçamento. Enquanto isso, o nosso Congresso está preocupado em quê? Em aumentar, garantir 4,9 bilhões para o fundão eleitoral. Porque é melhor a gente garantir a eleição de um bando de prefeito e vereadorzinho que não vai fazer nada pela sua cidade, do que a gente garantir condições para a permanência dos nossos militares para a defesa do nosso país.